Olá, meus queridos! Vou falar sobre a dependência emocional. Eu tenho percebido muitas pessoas dentro de uma situação dessa, psicologicamente falando. E tenho conversado com algumas pessoas e tenho me relatado que através de uma série de situações e circunstâncias, problemas emocionais e tudo mais, tem adquirido ou está numa via de acesso de uma dependência emocional, né? Acabou entrando numa situação dessa. E aí o que acontece? A dependência emocional, ela não é considerada uma doença. Ela é muito comum através de todas as pessoas que você passou pela sua vida. Todo mundo tem um problema de dependência emocional, de alguma circunstância, de alguma forma, certo? E desde quando nós somos criança até nossa velhice, a criação ela tem uma grande influência nessa parte, que é a nossa criação, cultura, pai, mãe e etc. Só que nós vamos nos apegar a pessoas erradas no decorrer do caminho. Porque esta influência, né, ou essa, assim eu posso dizer, essa dependência emocional influente dentro de você, ela vai simplesmente te atrair a pessoa errada. E nessa via, né, de você conhecer uma pessoa errada ou ter um relacionamento com uma pessoa errada, esse relacionamento ele vai ser extremamente tóxico, ou se não abusivo. E isso é muito preocupante, porque a gente, na maioria das vezes, a gente não tem o controle dessa situação. A gente não consegue barrar esse sentimento, nessa dependência. E o que acontece? Quando a gente consegue terminar esse processo, é porque você estará mais fortalecido, você vai ter entendido o que aconteceu nesse todo o tempo, e você vai conseguir sentir um alívio muito grande, vai estar feliz de saber que você passou por uma dependência emocional, que hoje você não a tem, e que você está curado, assim eu posso dizer, né? Porque curado, acho que 100% a gente não consegue. Eu sei que um dado momento da sua vida você vai se perceber dentro de uma dependência emocional. Então você tomar muito cuidado com isso. E ela também é muito comparada com a dependência do alcoolismo, por que pareça. Porque, ou de uma droga, na verdade. Elas são muito parecidas, né? São muito parecidas. A dependência do álcool e a dependência emocional, elas são muito parecidas. Então você não pode sair julgando uma situação, uma pessoa, porque a gente não sabe a causa, de onde veio tudo isso. Então, de repente, uma pessoa que tem uma dependência emocional não é tão grave quanto uma dependência alcoólica. A gente não pode fazer um comparativo nessa base, mas elas são muito parecidas. São muito parecidas. E quando a pessoa recebe uma rejeição dentro dessa dependência emocional, o que acontece? A pessoa ela se sente muito mal e ela tem a crise de abstinência. Então acontece, por isso que eu falei que o álcool também, se você for eliminar de uma vez da sua vida, você vai ter uma crise de abstinência e você vai precisar do álcool. Assim como você vai ter uma dependência emocional, você vai precisar desta emoção para você se sentir vivo. Eu preciso me sentir vivo, eu preciso dessa emoção. Então se torna uma dependência mesmo. E quando há esse problema, o principal sintoma emocional é o medo. É o medo de perder o parceiro. Você acompanha com sentimentos intensos, aquilo se torna um pouco mais intenso, aquela dependência emocional. Então essa dependência acaba com o tempo trazendo ansiedade, angústia, tristeza, comportamentos até assustadores, por incrível que pareça, assim, de vigilância. Quando você começa a vigiar, né, você começa a perseguir e até mesmo chegar ao nível da agressão com aquela pessoa. Aí você, por exemplo, você começa a entrar no status do WhatsApp para começar a ver se essa pessoa está ali, há quanto tempo ela viu a última mensagem, entra no Instagram para ver o tempo que a pessoa ficou online e agora não está mais. Em certas situações, né, que a gente consegue verificar isso, consegue enumerar um tempo, certo? Um prazo de um tempo do que a pessoa está fazendo, onde ela está, se ela está postando alguma coisa, mostrando o local onde ela está. Então se torna uma vigilância, um controle. E são os pensamentos investigativos, né? E que normalmente as pessoas têm. Isso é um exemplo. Fora, por exemplo, que você começa a perseguir a pessoa.
ao nível de você seguir a pessoa ou até contratar alguém para fazer esse trabalho. Então, para você ver como que é a dependência emocional, ela faz a gente ter esse tipo de atitude, percorrer esses caminhos desesperadores, que é o medo, né? O carro-chefe do processo todo é o medo. Então é como um viciado, né? Um viciado, você fica alimentando a dependência de alguma forma, porque você não consegue ficar sem ela, você se torna dependente dela totalmente, e aí você não consegue parar com esse uso de droga nessa situação. Então você não tem controle sobre si. Aí você pula de relacionamento em relacionamento, de relacionamento em relacionamento. Você não dá um tempo para você se reconhecer, você não dá um tempo para você se recuperar, para você amadurecer, para você analisar, pensar do que você fez nos outros relacionamentos. Eu acho que isso é muito importante no momento de cura, né? De você procurar ajuda profissional ou você mesmo se autoavaliar e perceber coisas que você não deve fazer mais. Ou, poxa, por que eu vou fazer uma situação negativa dessa se eu posso fazer ao inverso? Fazer um processo positivo que deixe a pessoa feliz e livre. E eu não tenho essa dependência. Então existem muitos fatores, existem muitas situações, tratamento para esse tipo de situação. Porque senão a gente perde anos na vida, anos na situação, anos. Todo mundo teve uma dependência emocional, sabe? Eu tive uma em 3 anos, que eu fui totalmente dependente, realmente era um vício para mim, e enquanto aquilo não acabou, eu não consegui me desvencilhar. E depois que tudo acabou, eu melhorei muito, eu cresci muito como ser humano, e aí tudo melhorou na minha vida, mas eu percebi que aquilo não era mais para mim. E quando uma nova situação acontece, o gatilho já diz: tome cuidado, é uma dependência emocional manifestando, então preste atenção. Então quando você passa por uma primeira experiência na vida, as outras ficam mais fáceis de entendimento, de você perceber que você está entrando sutilmente numa dependência emocional. Gente, é sutil, quando vocês for perceber, vocês já estão nas garras. Aquela coisa de cair na teia de aranha, ou mosquitinho, e aí a aranha vai lá e puf, te pega ele. Ou se não, segura mais para ficar lá que a comidinha dela tá ali, né? Então a gente perde anos nessa situação. Enquanto você não se livra da pessoa, você não consegue, entendeu? E assim, você poderia, enquanto livre, estar livre de todo esse processo emocional, você poderia conhecer uma pessoa que entenda melhor as suas necessidades emocionais. E aí você fica preso numa situação dessa. Foi o que aconteceu comigo. Depois que eu me libertei, depois de 3 anos sofridos, eu dei um tempo para mim, eu me reconheci, eu fiz tratamento com um profissional e depois eu encontrei uma pessoa que supriu as minhas necessidades emocionais. E me senti tranquilo, me senti seguro e o relacionamento fluiu naturalmente, sem cobrança, sem neurose, sem nada, entendeu? Então nessa nova fase que eu tive, o meu coração ele estava livre, ele estava liberto. Ele sabia que aquele novo relacionamento não era uma dependência emocional, mas sim um respeito mútuo, né? Até um tempo, deixava a pessoa um tempo até a mais do que o normal, livre, e a pessoa voltava, porque ela falava assim, poxa, ele não é um dependente emocional, ele não vai me cobrar. Então eu acho isso muito importante a gente entender no percorrer desse amadurecimento emocional. Sem falar da parte química, gente. A parte química faz todo um talento nesse processo. A parte química tem muita importância nesse processo. Por exemplo, as moléculas de ocitocina e dopamina, conhecidas como o hormônio do amor. Então, já diz, o hormônio do amor. Isso quando bomba dentro da gente na parte química, a ocitocina e dopamina, a gente fica num gás, numa energia, numa felicidade, num estado de êxtase, de tudo que você imagina. Mas dentro de um processo de dependência emocional. Né? Tudo isso também. É claro, não caracterizando só para essa parte, mas eu estou enfatizando esse problema que eu estou falando aqui agora, entendeu? Ao contrário disso tudo, nós temos aqueles péssimos sentimentos, que são as substâncias do cortisol, entendeu? O cortisol vem bombando quimicamente a gente, que traz ansiedade, traz o medo, traz a sensação de perda, e aí aquela adrenalina pura, eu vou perder, isso e aquilo lá. É aquele hormônio do estresse, então ele bomba dentro de você, ele dispara, entendeu? Durante um término de uma relação, e você pira no cortisol. Então é o que acontece normalmente, né?
Os casos que as pessoas demonstram um padrão repetitivo desse tipo de problema ou outros subsequentes, né? Relacionamentos intensos, apegos excessivos e etc., nós precisamos de um tratamento de profissional qualificado. Então eu sempre indico profissionais qualificados, né? Você pode ter uma abordagem com um psicólogo, você pode ter uma abordagem com um psiquiatra, que é muito importante, que ele pode, de repente, se for um excelente psiquiatra, ele vai pedir uma bateria de exames para você, para ele poder fazer todos os comparativos químicos que estão faltando ou desequilibrados no seu organismo, para que você interaja com a medicação e essa medicação tente suprir essas necessidades, melhorando o seu organismo. A parte do psicólogo seria a parte mental, né? A conversação, o entendimento, a indicação, te mostrando alguns caminhos. Porque o psicólogo ele não pode te dar um caminho, olha, faça assim que vai ser melhor para você. Ele vai com o tempo te explicando, abrindo um leque de situações, um leque de envolvimento e fala, olha, você poderia ter N situações nessa história. E ele vai esclarecendo, te iluminando e você vai percorrendo o seu caminho da forma que você achar melhor. Esse é o tratado do psicólogo. Quando também, eu acho muito importante, além dos exames laboratoriais, né, eu também entendo muito como a parte química do organismo, a alimentação ela é muito importante. E antigamente não se procurava tanto nutricionistas como se procuram hoje em dia. Então, assim, para mim, a trilogia desse processo de cura, de ajuda, da libertação, né, da não dependência emocional, eu entendo que o nutricionista é uma terceira pessoa dentro dessa cadeia para te ajudar nesse processo. Então, se você tiver um acompanhamento desses 3 profissionais, eu tenho certeza que você vai ficar muito bem, rapidamente, vai se entender, vai se localizar, né, saber quem eu sou, o que está acontecendo, por que eu estou me comportando dessa forma, e você vai trazer isso para a luz da realidade. E você com certeza vai conseguir chegar num fim promissor. Porque não é algo extraordinário, não é algo tão difícil, é uma dependência. O problema é que ela pode durar anos. Mas quando você tem um insight de que tem algo acontecendo de errado ali, e que você percebeu que você caiu na teia de aranha, você fala, opa, tem alguma coisa errada aí. Vamos procurar um profissional. Procure um psicólogo, conversa com ele. Se ele falar, não, realmente vamos entrar com tratamento. Confia, porque você vai estar em ótimas mãos. Então essa é a minha dica. Gente, gratidão por me ouvir, né? Mais um vídeo informativo de informações que eu tiro do Google, faço um apanhado, faço um resumo e passo para vocês algumas informações. Então, a título de esclarecimento, trouxe esse vídeo para vocês, tá bom? Gratidão, paz e luz.